E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e hoje com mais um plantão de desenvolvimento aqui. Na verdade, um plantão de segurança cibernética. A OpenAI, há pouco tempo atrás, acabou de divulgar mais uma vez algo que acontece com eles, né, que chamou a atenção do mundo. Alguns dias atrás, hoje é dia 23/7, na semana passada dessa gravação, a OpenAI, em um de seus experimentos, acabou atingindo um objeto real, um alvo do mundo real, em um ataque cibernético sem proporções precedentes e, mais importante, sem querer. Ou pelo menos é o que eles afirmam, né? Vamos entender um pouquinho melhor dessa história. Então, a OpenAI publicou há 2 dias atrás, no dia 21 de julho, no seu blog, falando sobre o que aconteceu deste ataque. Dizem eles que estavam testando em um benchmark interno as capacidades dos seus novos modelos, como o GPT 5.6 Sol e um modelo ainda mais capaz não lançado. Dentro desses benchmarks, algumas avaliações que eram feitas, incluía elas uma avaliação de poder cibernético, e o alvo deles, dos modelos, era conseguir alcançar a internet para conseguir responder a algumas questões que tinham sido propostas. Dentre todas as tentativas possíveis, os modelos começaram a investigar o próprio ambiente que estavam sendo executados, até que por fim conseguiram encontrar uma vulnerabilidade que os permitia escapar para o mundo externo. Acessando a internet, por algum motivo ainda não divulgado com exatidão, eles atacaram uma startup conhecida como Hugging Face. Para aqueles que estão mais por dentro do mundo de utilizar IAs localmente, sejam para gerar textos como o Llama ou gerar imagens, sabem muito bem que o Hugging Face significa. É o maior repositório de modelos treinados hoje que nós temos acesso no estilo open source. Então, é até cômico que a OpenAI tenha, sem querer, atacado a Hugging Face. Todavia, apesar dos relatos, o CEO da Hugging Face disse que, após o contato com o próprio CEO da OpenAI, ele foi incluído dentro do programa de confiança para testes internos da OpenAI, e agora eles possuem acesso a essas IAs mais capazes para poder testar a sua própria segurança interna. Ainda não foram declarados exatamente as vulnerabilidades que foram exploradas, todavia a OpenAI deixou claro que encontrou duas Day Zero, uma nos seus próprios sistemas internos, que foi fornecidos por terceiros, que já foram alertados e corrigidos, e outra nos sistemas da Hugging Face, que agora também estão trabalhando para poder alcançar essa correção. Então, no final das contas, tudo ainda é muito misterioso. E a Hugging Face, por outro lado, não parece ter ficado muito chateada com o que aconteceu. Nenhum detalhe foi deliberado ainda. Porém, o Clement Dalan, o CEO da Hugging Face, ele disse que, abre aspas, é impressionante que um ataque desse porte tenha sido alcançado por um meio automatizado. Fecha aspas. Então, ainda fica aquele gostinho interessante de se pensar, poxa, será que realmente foi sem querer por parte da OpenAI? Tudo isso foi um grande acidente? E isso reforça o tópico de que será que os guardrails das LLMs estão sendo realmente bem implementados? Afinal, os próprios sistemas internos da OpenAI não conseguiram segurar as ações das suas inteligências artificiais. Ou nos deixa com uma dúvida ainda maior. Será que se isso não foi sem querer, significa que foi proposital? E claro, tudo isso pode ter sido uma grande campanha de marketing por parte da OpenAI para voltar a falar sobre seus próprios sistemas e do quão capazes são os seus modelos. Coisa que a gente já viu acontecendo muito bem no passado, como o famoso marketing do medo. Curioso para poder saber um pouquinho mais sobre isso? Voltei alguns episódios aqui no Entre Chaves, dá uma olhadinha lá no episódio do Cloud Mitos. Ali a gente discute bastante sobre isso, é um excelente exemplo do que eu quero falar. A gente fica por aqui e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal. Valeu!